Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Na cidade esquecida de Kraven, uma mansão abandonada no topo de uma colina era tema de lendas sombrias. Diziam que quem entrasse na casa Carpenter jamais sairia. Os moradores evitavam até olhar para a construção em ruínas, com suas janelas quebradas e portas rangendo ao vento. No entanto, a curiosidade de um grupo de adolescentes seria o suficiente para despertar os segredos enterrados daquele lugar. Na noite de Halloween, os amigos Lucas, Clara, Miguel e Júlia decidiram desafiar as histórias e explorar a mansão. "São só velhas histórias para assustar as pessoas", disse Lucas, tentando parecer confiante enquanto guiava o grupo pela trilha escura até a casa. Clara, sempre cautelosa, hesitou. "Não acho que seja uma boa ideia. O que vamos encontrar lá dentro, além de poeira e ratos?" Mas a provocação de Miguel foi suficiente para fazê-la seguir. "O quê? Está com medo, Clara?" Quando chegaram à mansão, uma sensação de frio percorreu a espinha de todos. O portão enferrujado abriu com um rangido sinistro, e a lua cheia iluminava a fachada decrépita. No interior, o cheiro de mofo e decadência era quase insuportável. As paredes estavam cobertas de musgo, e móveis antigos estavam espalhados, como se os antigos moradores tivessem fugido às pressas. "Olha só isso", disse Júlia, segurando uma lanterna que iluminava um enorme quadro na sala principal. Era um retrato de uma família, um homem de aparência severa, uma mulher de olhos tristes e duas crianças que pareciam não sorrir, mas sim observar. "Que bizarro", murmurou ela. No entanto, o detalhe mais perturbador era que os olhos da pintura pareciam segui-los enquanto caminhavam. Eles começaram a explorar a casa, rindo nervosamente para mascarar o medo crescente. Lucas encontrou uma escada que levava ao porão e insistiu que descessem. "Se estamos aqui, vamos até o fim", disse, e os outros, relutantes, o seguiram. O porão era ainda mais escuro e opressivo do que o resto da casa. As paredes estavam cobertas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. No centro, havia uma mesa com velas derretidas ao redor de um livro velho e empoeirado. Miguel abriu o livro, revelando páginas cheias de símbolos estranhos e textos em uma língua que ninguém reconhecia. "Isso é coisa de ocultismo", disse Clara, inquieta. "Vamos sair daqui agora." Mas, antes que pudesse convencer os amigos, Miguel começou a ler uma das passagens em voz alta, zombando do medo de Clara. Quando ele terminou a leitura, o silêncio da casa foi rompido por um som baixo, como o de algo pesado sendo arrastado. A mesa tremeu, e as velas se acenderam sozinhas. Lucas engoliu em seco, tentando rir, mas o som morreu em sua garganta quando algo no canto do porão se moveu. Uma sombra se ergueu, grotesca e deformada, com olhos vazios que brilhavam no escuro. "Corram!", gritou Júlia, mas era tarde demais. A criatura avançou em direção ao grupo, suas mãos ossudas agarrando Miguel, que soltou um grito estridente antes de ser puxado para dentro da escuridão. Os outros três correram de volta para o andar superior, tropeçando e empurrando-se na tentativa desesperada de escapar. Chegaram à sala principal, mas as portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas, como se a própria casa estivesse viva e determinada a mantê-los ali. As janelas estavam cobertas por uma camada de sujeira e sangue que bloqueava qualquer visão do lado de fora. "Isso não é real, isso não é real", Clara repetia, enquanto Lucas tentava forçar uma das janelas. No entanto, seus esforços foram interrompidos por um gemido horrível vindo do andar de cima.
Olharam para a escada e viram figuras começando a descer lentamente, cadáveres em decomposição, com olhares famintos e movimentos arrastados. São os mortos-vivos, sussurrou Júlia, horrorizada. A mansão parecia estar transbordando dessas criaturas, todas se movendo em direção a eles. Clara pegou uma cadeira e tentou usar como arma, mas era como lutar contra a própria morte. Por cada zumbi que caía, outros surgiam, como se a casa tivesse um estoque infinito de horrores. Para o porão, gritou Lucas. Era a única opção, embora ninguém quisesse voltar àquele lugar amaldiçoado. Descendo as escadas novamente, eles se trancaram no porão, mas a sensação de estarem seguros durou pouco. As paredes começaram a sangrar, e o livro em cima da mesa flutuou no ar, girando enquanto as páginas se viravam sozinhas. Clara, desesperada, agarrou o livro e começou a procurar algo que pudesse ajudá-los. Encontrou uma página que parecia ser uma reversão. É nossa única chance, gritou. Júlia e Lucas a protegeram enquanto ela lia o encantamento, suas palavras misturando-se ao som dos mortos batendo na porta. A cada palavra que Clara pronunciava, as criaturas hesitavam, como se estivessem sendo repelidas. Quando terminou, um grito ensurdecedor ecoou pela casa, e tudo ficou em silêncio. O ar pesado e opressivo desapareceu, e a porta do porão se abriu sozinha, revelando o caminho para fora. Sem olhar para trás, os três correram para fora da mansão, ofegantes e aterrorizados. Quando chegaram à estrada, a casa parecia ter voltado ao estado de abandono, como se nada tivesse acontecido. Você viu Miguel? Perguntou Júlia, com lágrimas nos olhos. Lucas balançou a cabeça, incapaz de responder. Eles sabiam que ele nunca sairia de lá. Nos dias que se seguiram, Clara tentou esquecer, mas sempre que passava pela colina, podia jurar que via alguém na janela da mansão, observando-a com olhos vazios e famintos. A casa Carpenter tinha feito novas vítimas, e estava à espera das próximas. Era uma noite fria e nevoada quando Elisa, Arthur, Carol e Gustavo decidiram explorar a mansão Blacktor, uma propriedade que havia sido abandonada há mais de 50 anos. Localizada no topo de uma colina, a mansão era envolta em lendas assustadoras. Diziam que os antigos moradores, a família Blacktor, haviam desaparecido misteriosamente, e que os espíritos deles ainda assombravam os corredores da casa. Isso é loucura, gente. Não deveríamos estar aqui, disse Elisa, abraçando a lanterna que trazia consigo. Ela era a mais sensata do grupo, mas a curiosidade dos amigos sempre a arrastava para situações como aquela. É só uma velha casa, respondeu Arthur, o líder autoproclamado do grupo. Vai ser divertido. Tiramos umas fotos, encontramos algo interessante, e depois saímos. Simples. Carol e Gustavo riram, embora o som ecoasse com uma nota de nervosismo. Eles sabiam que a história da mansão era mais do que apenas uma lenda. Há relatos de luzes piscando em suas janelas à noite, vozes sussurrando na escuridão e sombras se movendo sozinhas. Ainda assim, o desejo de aventura parecia superar o medo. Quando chegaram à porta principal, notaram que ela estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Alguém mais está aqui? Perguntou Gustavo, olhando ao redor. A ideia de que outros curiosos poderiam estar dentro da mansão era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Arthur empurrou a porta, que revelou um grande salão de entrada. Um lustre enorme pendia do teto, coberto de teias de aranha. O chão de madeira rangia a cada passo, e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo misturado com algo metálico. Isso é incrível, exclamou Carol, enquanto tirava fotos com seu celular.
A luz do flash iluminava por breves momentos as paredes cobertas de retratos antigos, todos mostrando membros da família Blacktor. Porém, havia algo perturbador em seus olhos, era como se eles estivessem vivos, observando os intrusos. O grupo começou a explorar os cômodos. A biblioteca estava cheia de livros empoeirados, mas Elisa notou que alguns deles pareciam ter sido movidos recentemente. Vocês viram isso? Alguém esteve aqui. Provavelmente outros aventureiros, disse Arthur, embora sua voz traísse um leve tremor. Na cozinha, Gustavo encontrou um relógio antigo que ainda marcava a hora, embora a casa estivesse sem energia. Isso não faz sentido, murmurou, sentindo um calafrio subir pela espinha. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, Elisa parou de repente. Vocês ouviram isso? Todos ficaram em silêncio. De algum lugar no andar de cima, ouviram passos lentos e arrastados. Ok, agora isso já não é mais engraçado, disse Carol, segurando o braço de Gustavo. Arthur tentou acalmar o grupo. Deve ser o vento ou algo caindo. Vamos dar uma olhada e, se não encontrarmos nada, saímos. Contra o melhor julgamento de Elisa, eles subiram as escadas, cada degrau rangendo como se protestasse contra sua presença. No andar de cima, encontraram um longo corredor com várias portas. Cada uma parecia mais sinistra que a outra, com marcas de arranhões e manchas escuras. Decidiram abrir uma porta ao acaso e entraram em um quarto que parecia ser o de uma criança. Os brinquedos estavam espalhados pelo chão, mas estavam sujos e quebrados. Um cavalinho de balanço começou a se mover sozinho, fazendo um som assustador ao balançar. Isso é impossível, disse Elisa, recuando. De repente, o armário no canto do quarto se abriu com um estrondo, e um vento gelado varreu o cômodo. Carol gritou, e o grupo correu para o corredor, fechando a porta atrás de si. Chega, estamos indo embora agora, gritou Elisa, puxando os amigos. Mas quando desceram as escadas, perceberam algo estranho, o salão de entrada parecia diferente. O lustre estava apagado, e os retratos nas paredes mostravam rostos distorcidos, como se estivessem gritando. Isso não estava assim antes, murmurou Gustavo, com a voz trêmula. De repente, as portas da mansão se fecharam com um estrondo, e a temperatura caiu drasticamente. Uma risada baixa e sinistra ecoou pelo salão. Quem está aí? Gritou Arthur, tentando esconder o pânico. Uma figura apareceu no topo da escada. Era uma mulher de vestido antigo, o rosto pálido e os olhos completamente negros. Ela desceu lentamente, enquanto o grupo recuava. Vocês invadiram meu lar, disse ela, com uma voz que parecia vir de todos os lados. Foi um engano. Nós já estávamos indo embora, disse Carol, tentando abrir a porta, mas ela não se movia. Quem entra aqui nunca mais sai, respondeu a mulher, antes de desaparecer em uma nuvem de sombras. De repente, as luzes piscavam, e o grupo se viu cercado por figuras espectrais, os antigos moradores da mansão. Eles se aproximavam lentamente, sussurrando palavras incompreensíveis. Rápido, vamos para a biblioteca, gritou Arthur, lembrando-se de uma passagem que tinham visto no mapa antigo pendurado na parede. Eles correram para a biblioteca, empurrando uma estante de livros que revelava uma escada escondida. Sem pensar duas vezes, desceram às pressas, ouvindo os sussurros e os passos das figuras fantasmagóricas atrás deles. No porão, encontraram um altar com velas apagadas e símbolos estranhos desenhados no chão. Isso é algum tipo de ritual, disse Elisa, reconhecendo os símbolos de proteção nos livros que estudará. E se usarmos isso para sair? Perguntou Carol,
acendendo as velas com um fósforo que encontrou. Elisa começou a recitar as palavras escritas no altar, enquanto os outros formavam um círculo ao redor dela. As figuras fantasmagóricas apareceram na entrada do porão, mas não podiam atravessar o círculo. Com cada palavra pronunciada, os espíritos pareciam enfraquecer, até que a mansão começou a tremer. "Está funcionando!" gritou Gustavo. Quando Elisa terminou o encantamento, uma luz intensa encheu o porão, e os espíritos desapareceram com um grito agonizante. O grupo subiu correndo as escadas e encontrou a porta principal aberta. Sem olhar para trás, eles correram para fora da mansão, ofegantes e aterrorizados. Ao chegarem ao carro, a casa estava silenciosa, mas os amigos sabiam que nunca esqueceriam o que haviam visto lá dentro. Ao longe, a mansão permanecia, como uma sombra à espreita, esperando por seus próximos visitantes. A cidade de Solvana, conhecida por seus edifícios históricos e ruas de paralelepípedo, escondia um segredo sombrio. Durante o dia, era um lugar encantador, com turistas passeando e cafés sempre cheios. Mas à noite, algo mudava. As ruas ficavam desertas, as janelas eram fechadas, e as pessoas evitavam sair de casa. Um silêncio profundo caía sobre a cidade, interrompido apenas por sussurros no vento e sombras que pareciam se mover sozinhas. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas todos conheciam a lenda dos habitantes noturnos. Diziam que, há décadas, um incêndio havia consumido um orfanato no centro da cidade. As crianças e os cuidadores, vítimas das chamas, nunca foram encontrados. Desde então, os espíritos dos mortos vagueavam pelas ruas, procurando companhia. Laura, uma jornalista investigativa, chegou à cidade determinada a desvendar a verdade. Fascinada por histórias sobrenaturais, ela viu em Solvana a oportunidade de publicar um artigo revolucionário. No entanto, os moradores evitavam responder às suas perguntas, desviando os olhos e murmurando: "Não mexa com isso. Deixe os mortos em paz." Intrigada e teimosa, Laura decidiu explorar por conta própria. Naquela noite, ela esperou até que o silêncio tomasse conta da cidade. Munida de sua câmera e gravador, começou a caminhar pelas ruas desertas. O ar estava frio, e a lua cheia iluminava os prédios antigos. No início, tudo parecia normal, exceto pelo vazio inquietante. Mas, enquanto passava pelo antigo mercado, ouviu algo. Um som baixo, como uma criança rindo. Laura parou, tentando identificar a origem. "Tem alguém aí?" perguntou, a voz ecoando no silêncio. Ninguém respondeu, mas uma pequena figura passou correndo ao longe. Parecia uma criança, mas era rápido demais. Laura seguiu o som, sentindo o coração acelerar. A figura levou até a praça central, onde a fonte antiga ainda jorrava água. Ali, uma névoa espessa começou a se formar, e Laura viu que não estava sozinha. Sombras começaram a emergir da névoa. Não eram pessoas vivas, mas figuras translúcidas, com olhos vazios e rostos que carregavam uma tristeza profunda. "Os fantasmas da cidade", sussurrou Laura para si mesma, enquanto ajustava a câmera. Antes que pudesse começar a gravar, uma voz feminina ecoou atrás dela: "Você não deveria estar aqui." Laura se virou e viu uma mulher pálida, vestida com roupas antiquadas, olhando fixamente para ela. "Quem é você?" perguntou Laura, tentando parecer corajosa. "A cidade pertence a eles à noite. Se você ficar, será uma de nós." A mulher desapareceu em um piscar de olhos, deixando Laura sozinha com as sombras. De repente, uma das figuras fantasmagóricas se aproximou. Parecia uma menina de cerca de 8 anos, com cabelos desgrenhados e um vestido queimado. "Você veio brincar conosco?" perguntou a garota, com um sorriso inquietante. Laura recuou, mas a menina continuou avançando. Eu só quero entender o que aconteceu aqui", disse Laura, tentando se manter calma. "Ficamos aqui porque ninguém nos ajudou.
Você vai nos ajudar ou será como os outros? Perguntou a menina, enquanto as outras figuras começavam a se aproximar. As vozes dos fantasmas se misturavam, criando uma cacofonia de sussurros. Venha conosco e fique conosco. Laura percebeu que estava cercada. O medo tomou conta, mas ela lembrou do gravador em sua mão. O que vocês querem? Como posso ajudar? Perguntou, enquanto apertava o botão para gravar. Os fantasmas pararam por um momento. A menina olhou para Laura com uma expressão que parecia misturar tristeza e esperança. Conte nossa história. Diga ao mundo o que aconteceu conosco. Não queremos ser esquecidos. Laura assentiu, sentindo um calafrio passar por seu corpo. Eu prometo. Contarei ao mundo. A névoa começou a se dissipar, e os fantasmas desapareceram lentamente, mas não antes que a menina dissesse: lembre-se, se quebrar sua promessa, voltaremos por você. Quando Laura voltou ao hotel, não conseguiu dormir. Reviu as imagens e os áudios que havia gravado. As sombras estavam lá, as vozes eram claras. Pela manhã, ela começou a escrever sua reportagem, detalhando tudo o que tinha visto e ouvido. O artigo foi publicado e rapidamente se tornou viral. A história dos fantasmas de Solvana trouxe turistas e curiosos, mas também revelou os horrores do passado. Descobriu-se que o incêndio no orfanato não fora acidental, mas causado por negligência de autoridades que tentavam esconder a verdade sobre as péssimas condições do local. Laura acreditava ter cumprido sua promessa, mas, uma noite, enquanto revisava novos trabalhos, ouviu um sussurro em seu quarto. Você se esqueceu de nós. Olhando ao redor, viu o reflexo de uma figura no espelho, a menina de vestido queimado, com o mesmo sorriso inquietante. A promessa tinha sido apenas o começo. Laura percebeu, tarde demais, que os fantasmas não estavam apenas presos à cidade. Eles agora faziam parte de sua vida, e não iriam embora tão cedo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.